E aí, eu sou o Léo e sejam bem-vindos ao canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda. Bom, eu tô voltando, mas voltando aos pouquinhos, não vai ser todo vídeo que eu vou aparecer. E meu áudio vai estar um pouco diferente, mas é porque eu também tô me readaptando à minha volta ao canal. E aqui eu estou, é claro, para analisar o capítulo 1030 de One Piece. O personagem que aparece aqui e o tema desse capítulo eu não podia deixar passar batido e eu tinha que falar sobre isso. Eu ainda tô me recuperando, tem muita coisa ainda para resolver, mas eu tenho muito para falar desse capítulo, então tô aqui de volta. Sem mais delongas, bora direto para esse vídeo. Vamos lá, iniciando o capítulo, os Mugiwaras que estão dentro do navio com os gigantes Dory e Brog desistem de procurar os Mugiwaras que foram para Elbaf, os que desapareceram. Isso porque eles confiam que eles vão se virar e de que eles vão se encontrar com eles em Elbaf. Novamente, é muito bom notar, e isso vai ser bem importante para o que aparece posteriormente no capítulo, que o bando que tá aqui, a parte do bando que tá aqui, com Dory e Brog, são os Mugiwaras mais recentes, por assim dizer. São os Mugiwaras que vieram junto com a Robin ou depois dela. Isso eu tô falando do Frank, do Brook, do Jinbe. Então são os Mugiwaras mais novos, por assim dizer. E os Mugiwaras clássicos, vamos chamar assim, estão dentro de Elbaf, no país de Elbaf já. Eles decidem então que vão direto para Elbaf, onde eles vão encontrar o restante da tripulação. E aí a gente volta pro núcleo do Luffy e a gente vê que eles estão subindo a ponte. E aí a gente vê dois dos gigantes, da frota dos gigantes, do navio dos gigantes. A gente vê o Goldberg, que é o cozinheiro, e a Gerd, que é a médica do navio. Eles conversam sobre o Rodo, que é basicamente a confirmação da teoria de que no capítulo passado, aquele cara que se dizia Deus do Sol era o Rodo, ou Road, e eles têm a informação de que tem certos intrusos lá em Elbaf, já que o corvo do Road acabou pegando um navio e eles souberam dessa informação. E aí nossos Mugiwaras clássicos veem eles passando, e aí eles sobem para a ponte onde os gigantes tinham acabado de passar. E aí é muito interessante como só o Luffy, mesmo tendo o Zoro e o Sanji, não sentem a presença que o Luffy tá sentindo. Ele fala que tá sentindo arrepios e que ele vai atrás disso. E bom, como o Luffy sempre se mete em confusão, ele pula da ponte mesmo na floresta cheia de lobos e vai atrás disso, deixando todo o resto da tripulação para trás. O que também pode ser perigoso, afinal o Luffy pode se manter sozinho por bom período aí no início do arco, se ele não voltar pro grupo ou o grupo não encontrá-lo. Óbvio, é muito fácil o grupo encontrar ele, afinal a gente tem o Sanji que tem um haki da observação muito bom e não é difícil achar o Luffy. Onde tiver fumaça ou confusão vai ser bem fácil de achar ele, mas no momento eles se separaram e isso pode ser interessante. E aí a gente volta mais uma vez pro navio Dory e do Brog e a gente vê que as recompensas dele aumentaram para 1,8 bilhões de berries, é um pulo enorme. Isso porque eles foram acusados de estarem envolvidos no ataque, entre aspas, a Egghead, e que esse ataque teria sido coordenado por Luffy junto com esses dois gigantes lendários, e assim eles tiveram a sua recompensa crescida, aumentada. Os coitados praticamente foram só buscar o amigo deles e acabaram se metendo nessa, mas enfim, isso foi um retorno e tanto por esses gigantes. E aí eles começam a conversar sobre as notícias, o que está sendo noticiado no jornal, e falam que o Luffy foi responsável por assassinar o Vegapunk. A gente já imaginava isso vindo do governo mundial, mas uma coisa que eu fiquei de boca aberta quando eu vi, foi logo na página em que aparece a capa do jornal, antes mesmo da Robin comentar, que o Luffy tava com um X no braço dele. Vamos lá que eu vou comentar mais sobre isso, porque os Mugiwaras também ficam se perguntando sobre o que é aquele X, e a Robin também não se lembra. Veja, a Robin tava no navio de Chapéu de Palha quando eles fizeram a despedida com a Vivi do X, mas ela não necessariamente participou da despedida, então aquilo é familiar para ela, mas ela não lembra de onde veio aquilo. E aí eu vi muita gente teorizando, e eu tenho duas possibilidades para isso aqui. A primeira é que o Luffy de alguma maneira teria colocado no próprio braço para mandar uma mensagem para Vivi, visto que ele viu o fotógrafo naquele momento. E a segunda, que para mim é mais aceitável, é uma coisa com impressão, e eu quero dizer impressão de papel mesmo. Vocês sabem muito bem que Morgans é jornalista e parte dos jornais do mundo são enviados por ele e notícias que são feitas por ele. Ok, a Robin fala que a foto do Luffy, ela tá meio borrada porque o Luffy tava em movimento naquele momento, mas o X no braço dele tá claro como um cristal. A marca tá muito nítida no braço do Luffy. O resto dos Mugiwaras não entendem muito bem a preocupação, e a Robin também deixa isso pra lá, fica só pensando a respeito. Provavelmente em algum momento ela vai lembrar aquilo e vai chegar a alguma conclusão, e eu acho que é a conclusão que eu vou dizer agora pra vocês. Vocês sabem muito bem que o Morgan está com a Vivi, tanto com a Vivi quanto com o desgraçado do Apu. Só que a Vivi, ela quer fugir de lá. É óbvio que ela não vai ficar no covil do Morgans por muito tempo, e ela precisa sair. O encontro entre ela e Sabo tem que acontecer. Então, uma coisa que pra mim ficou muito clara com essa cena é que é muito possível que, tendo a foto do Luffy no jornal, a Vivi, na impressão, colocou aquele X, e é por isso que ele tá muito nítido sim em relação à foto do Luffy, pra mandar
uma mensagem para eles encontrarem ela ou darem um jeito de encontrar ela. Afinal, aquele símbolo é uma despedida e é a única mensagem que a Vivi tem muito íntima com o Chapéu de Palha, a ponto de que ninguém no mundo pode reconhecer aquilo, nem mesmo a Robin, que estava presente naquele momento, entre muitas aspas. Então essa mensagem secreta, a partir do momento que chegar na Nami ou nos outros Mugiwaras que estavam naquela despedida, eles podem reconhecer isso. Mas será que o Luffy vai voltar nesse momento para salvar a Vivi? Eu acho que não. Talvez esse conflito entre informações seja algo que vai acontecer no pós-arco de Elbaf. Afinal, é o momento que o mundo vai entrar em ebulição. E eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Porque eu duvido muito que o Oda vai tirar a gente, ou vai tirar qualquer um dos Mugiwara de Elbaf agora só pra ir salvar a Vivi depois de tanto tempo esperando Elbaf. Cara, Oda, por favor, não tira ninguém desse arco. Ninguém. A gente já tá esperando isso por muito tempo pra isso acontecer, cara. Mas de qualquer maneira, sendo bem prático, das duas uma, e eu acho que muita gente já deve ter comentado sobre isso. Ou é uma mensagem da Vivi que foi deixada no jornal, ou o Luffy colocou isso de propósito de alguma maneira pra mandar uma mensagem pra ela, o que eu acho bem mais impossível porque o Luffy não tava pensando muito na Vivi naquele momento. Mas, de qualquer maneira, eu gosto de acreditar que foi a Vivi que deixou essa mensagem pra que ela fosse resgatada ou pra que ela fosse encontrada por eles, afinal ela não tá numa situação muito boa, né? Os gigantes comentam sobre Harrodin, falam que ele é um dos príncipes de Elbaf, que é muito interessante de se ver, e que eles procuraram o Chapéu de Palha por conta própria. Eles já iriam por conta própria, mas acabou que Dory e Brog se apressaram por conta de um pequeno problema que pode vir em Elbaf. Eu vou contar o relato assim como tem no capítulo. Ele foi chamado Príncipe Amaldiçoado. Ele cometeu uma série de crimes e há alguns anos foi sentenciado à punição das pedras. Ele tentou fugir, mas todos os soldados se juntaram para pegá-lo. E aí o Frank, assim como todo mundo deve ter imaginado quando leu essa cena, é que como assim todos os guerreiros de Elbaf tiveram que parar esse cara? E aí o Jinbe parece que conhece esse cara e é muito comum e é muito fácil de imaginar como o Jinbe sabe desse cara. Ele se pergunta se por acaso o nome dele é, e a gente tem as reticências, porque é óbvio que o Oda não ia apresentar o nome do Loki já de cara, mas no fim do capítulo. Mas o Jinbe deve saber disso justamente por conta da relação que o Jinbe tinha com a Big Mom, e ele sabe que tinha um gigante príncipe que queria se casar com a Lola, uma das filhas da Big Mom. Então é bem claro que o Jinbe sabe quem é esse gigante e qual a relação dele com os demais gigantes. E essa informação do Jinbe, ter esse questionamento, é bem importante pra gente se situar no tempo. Quando a gente conhece a Lola, não fazia muito tempo que ela tinha se separado do bando da Big Mom por conta desse casamento, fugido desse casamento, não fazia tanto tempo assim. E a gente conhece ela em Thriller Bark. Passam-se os 2 anos do time skip e agora estamos num novo mundo onde os Mugiwaras estão chegando em Elbaf. Ok, esse período de tempo não são tantos anos assim, então é algo bem recente. Afinal, a tentativa do casamento aconteceu quando o Loki ainda era livre. Ele queria a Lola justamente no período em que ele era livre, então ele foi preso entre o momento da fuga da Lola e, claro, o período do time skip. Tem outra coisa muito importante nessa cena que a gente tem que levar em consideração, que é o Loki estar preso e não ter sido assassinado. Vamos lá. Harrodin e ele aparentemente são os 2 príncipes, certo? O rei foi morto. O que acontece em uma monarquia? Quando o rei morre, o príncipe assume o trono, certo? Só que aparentemente nenhum dos 2 assumiu o trono, afinal Harrodin tá no meio do mar viajando e o Loki tá preso por ter matado o próprio pai. Então, ou o rei pode ser escolhido pelo público, ou seja, pelo povo de Elbaf, ou esse trono ainda tá vazio esperando que alguém o assuma. E já que o Loki é um maluco e tá preso, não vai ser ele, e o Harrodin, como eu já falei, tá no meio do mar. Isso me leva ao questionamento de: não mataram o Loki porque ele é o herdeiro sanguíneo para estar naquele trono, ele é um possível candidato a estar nesse trono, ou porque eles literalmente não conseguiram matá-lo? Isso é importante porque quando juntamos com a informação de que quase todos os guerreiros de Elbaf, na verdade todos os guerreiros de Elbaf se juntaram só para parar esse cara, matá-lo seria praticamente impossível. Então é algo que os gigantes não conseguem matar. O Loki não bate bem na cabeça e é extremamente forte. Guardem muito bem essa informação. E aí chegamos ao momento em que é dito o motivo pelo qual ele matou o pai dele. Tem uma Akuma no Mi lendária que é passada de geração em geração entre a família real, e que ele matou o próprio pai, o Harold, ou Harold, enfim, como eles quiserem chamar aqui. Eu acho que é Harold por algumas referências que pode ter, que eu vou falar mais à frente, para conseguir essa tal fruta. E antes de chegar na informação sobre o mundo ser destruído, eu queria levar em consideração essa parte da fruta. Óbvio, a gente sempre vai levar pro protagonista, que pode ser a fruta do Deus do Sol, certo? Eu pensei muito sobre isso porque eu criei na minha cabeça possibilidades de como seria a fruta do Deus do Sol. Afinal, essa fruta foi encontrada com a CP9 pelo Shanks e foi roubada por ele. Então, naquele ponto do tempo, tinha que estar com o governo mundial. Eu tentei então entrelaçar algumas informações que ligassem o governo mundial a Elbaf. Realmente são muito poucas, mas tem aquela influência da Madame Carmel. Lembram-se que ela tinha alguns infiltrados do governo mundial nos seus esquemas? Pois é muito possível que o governo mundial tenha se aproveitado dessa situação para tentar roubar
roubar a fruta do Deus do Sol que estava lá em Elbaf. Se houve esse conflito, no meio desse conflito entre Loki e seu pai para conseguir a fruta, eles podem ter se infiltrado nesse momento e roubado a fruta. Assim a CP9 acaba se infiltrando, que é a especialidade deles na verdade, conseguiu a fruta, fugiu, mas Shanks a pegou de volta. E é por isso que talvez Shanks tenha até muito respeito dentro do país de Elbaf, porque ele recuperou um tesouro que pertencia aos gigantes. Mas aí a gente tem o Loki preso depois disso. Eu sei que por mais que seja a fruta do protagonista, a gente sempre vai querer associar a ele, é porque o Deus do Sol é na verdade uma figura muito importante em Elbaf. O Deus do Sol é citado como Nika, como guerreiro de libertação, como Joy Boy em outros lugares do mundo. Mas só em Elbaf a gente já teve a citação do Deus do Sol praticamente umas 20 vezes, capítulo por capítulo. A cultura deles é totalmente ligada ao Deus do Sol. A gente já viu isso desde a influência da Madame Carmel e a todos os momentos que os gigantes aparecem. Sempre tem uma citação ao Deus do Sol, ou um desenho de um sol. Tudo é envolto ao Deus Guerreiro Sol. Então não tem como não levar em consideração que é possível que a fruta seja a fruta do Deus do Sol. E isso vai ser muito importante para o diálogo que vai acontecer logo após essa cena. Porque é logo depois dessa cena, dessa conversa, que a gente tem uma página dupla insana do Loki amarrado na base da árvore Yggdrasil. Completamente acorrentado, com os olhos vendados. E cara, que design foda. Faz muito tempo que eu não vi o Oda desenhar um personagem tão incrível assim, desde o Kaido, é claro. Que, por falar nele, se parece muito com o Kaido, tanto em fisionomia, quanto as tatuagens que ele tem pelo corpo. Tudo bem que as tatuagens são comuns entre os guerreiros vikings da época, então pode ser só uma referência do Oda, mas lembre-se que o próprio Kaido e o seu exército tinha muitas referências a vikings. E eu não vou me aprofundar muito sobre o Kaido ter a possibilidade de ter sangue de gigantes, e apesar de ser um Oni, que é uma outra raça, ter influência de sangue gigante no corpo dele, eu não vou falar muito disso, e o tal processo de gigantificação, porque é um tema muito mais longo. Então eu queria mais focar nas referências, na aparência do Loki e nas suas falas. Quanto à aparência, já falei, design sensacional para um gigante. Ainda acho que ele muda de forma, afinal é o Loki, e pode ter essa referência dentro do próprio mangá para ele mudar de forma, mas a priori, a aparência dele é uma mistura muito louca entre o Kaido e o Doflamingo. Cara, a cara dele é a cara do Doflamingo, só que com barba, né, com aquele cabelão, e o corpo é como se fosse o Kaido. É basicamente isso, é a fusão entre os dois, e eu acho isso sensacional. Se ele tiver a força do Kaido e a personalidade do Doflamingo, meu amigo, esse vilão vai ser um dos melhores de One Piece. E aliás, essas relações não param por aí. Doflamingo matou seus próprios pais, assim como Loki fez, e ele deve ter uma relação muito complicada com o próprio reino, assim como foi a vida do Doflamingo, apesar de ser um vilão desgraçado, né? E ele também tem algumas relações com o Kaido muito interessantes, além da aparência, claro, que o Kaido foi basicamente o obstáculo final em quesito força pro Luffy se provar e ser chamado como Joy Boy, assim como o próprio Kaido assume quando ele tá sendo derrotado pelo Luffy. E o Loki pode ser, na verdade, a barreira final pro Luffy se provar como o Deus do Sol que ele é. Afinal, é dito por Dory e Brog, quando eles vão buscar o Luffy em Egghead, que o Deus do Sol é o Luffy. Então o Deus do Sol verdadeiro é o Luffy, ele é o deus folclórico da lenda. Isso a gente ainda não sabe se os gigantes estão se referindo à personalidade e quem é o Luffy, ou se pela sua fruta. Mas de qualquer maneira a gente sabe que o Deus do Sol verdadeiro é o Luffy. E claro que vocês estão tendo uma análise com o autor daquele vídeo sobre Elbaf, o roteiro do arco de Elbaf, e é óbvio que eu vou falar de mitologia nórdica. E a questão aqui é a seguinte: tem duas referências quanto ao Loki tá amarrado em Yggdrasil. A primeira é Odin. Odin perdeu os seus olhos em prol da sabedoria e foi amarrado numa árvore por conta disso também. E aqui temos o Loki na mesma situação, sendo que Odin perdeu só um dos seus olhos e Loki aparentemente os dois, ou só tá vendado mesmo. Outra coisa que tem na mitologia nórdica é o próprio Loki em si. Loki é preso depois de ter matado Baldur, um dos filhos queridos de Odin. Baldur não era necessariamente filho de sangue de Odin, mas era um deus muito querido por Odin. E aí, quando Loki assassina Baldur, ele é preso e acorrentado. Isso porque, como eu falei, todos os deuses eram muito loucos pelo Baldur. E o Baldur era conhecido como um deus que brilhava como o sol. Não necessariamente ser o deus do sol, mas ele era um deus conhecido como brilhar como o sol. A morte do Baldur traz o Fimbulwinter, que é um inverno enorme que só terminaria quando o Ragnarok começasse. E quando a gente vê o Loki preso, não só sabendo do assassinato que ele fez, a gente vê também que tá tudo nevando. Tudo ao redor dele tá nevando e em Elbaf também tá nevando. E aí, eu queria falar desse bendito chapéu dele. É um chapéu que remete muito mais ao Loki da Marvel. A Marvel que criou aquele tipo de aparência pro Loki, que é aquele chapéu com aqueles chifres enormes assim projetados pra frente. Mas o formato desse chapéu, cara, me lembrou muito o chapéu de palha gigante. Eu acho que é muito possível que o chapéu de palha gigante venha de Elbaf. Afinal, Deus do Sol, Joy Boy, Nika, eu não vou ficar fazendo todas as ligações porque vocês sabem muito bem. E aquele chapéu tá congelado, preso lá
lá em Marejoz. Então é muito possível que o outro chapéu de palha, ou chapéu de palha gigante, tenha origem em Elbaf. Afinal, é uma ilha de gigantes. Mas de qualquer maneira, eu acho que essa informação sobre o chapéu de palha gigante ainda não vai ser muito relevante nesse ponto do arco. O que eu quero falar aqui também é que, de acordo com a mitologia nórdica, muitos seres, quando forem soltos, vão começar o Ragnarok. Um deles também, é óbvio, é o próprio Loki. O Loki, como eu disse, foi preso quando ele mata Baldur, e quando ele fosse solto, o Ragnarok também teria início. Isso acontece com boa parte dos filhos dele, como Jormungand, Fenrir. Fenrir, inclusive, é um lobo que também estava acorrentado porque ele era um lobo assassino. E esse lobo é responsável por matar Odin, que era o pai do Loki, ou pelo menos o pai adotivo do Loki, no momento em que o Ragnarok tem início. Então, mais uma vez, temos essa referência com um ser acorrentado que matou o próprio pai, ou que matou o pai do Loki. O que também é muito interessante aqui é sobre a fruta. É dito que é uma fruta lendária e muita gente já está associando a fruta do deus do trapaça, a outro tipo de seres, ou qualquer ser que tenha relação com a mitologia nórdica ou o próprio deus do sol, como eu falei aqui. Mas uma coisa que para mim é muito relevante nessa cena, que mais uma vez reforça a ideia de que a fruta era a do deus do sol, é que Loki tá preso assim como Ors. E aí a gente volta para Thriller Bark. Em Thriller Bark a gente tem aquela relação muito interessante entre o Ors e o Luffy, que o Ors achava que era o Luffy porque tinha a sombra dele no seu corpo. E o Loki pensa que é o deus do sol, outro gigante que pensa que tem um título ou que é alguém como o Luffy. E isso é muito legal, é uma referência muito interessante se o Oda fez de propósito lá em Thriller Bark. Então pode ser de fato mais um indício de que a fruta em que a gente está falando, a fruta em questão, é a fruta do deus do sol. Mas eu queria acrescentar outra teoria aqui. É dito pelos dois gigantes Dory e Brog que tem um ser que eles não podem ferir, que é a serpente vermelha banhada em sangue, certo? Ok. Agora vamos para a mitologia nórdica. Na mitologia nórdica existe a Jormungandr, uma serpente lendária, gigante que circunda o mundo inteiro. Ela circunda o mundo presa na própria cauda, e no dia que ela soltar sua cauda, o mundo entrará no grande Ragnarok. A gente sempre acreditou que os gigantes estavam falando sobre a Red Line, e eu também acho que estavam. Mas isso também pode ser outra referência a outra serpente vermelha, ou outro ser mitológico. Será que a fruta do Loki não é justamente a fruta da serpente lendária Jormungandr? Afinal, veja, como eu disse no início do capítulo, os gigantes falam que eles não conseguiram matar ou derrotar o Loki, apenas prendê-lo. Teve que vir todos os gigantes de Elbaf para prender esse cara, e ele não foi assassinado. Lembre-se, ele matou o pai dele, que era o rei. Haviam dois príncipes. Se o problema era o trono, não tinha com que se preocupar de matar o Loki, que era um assassino. Afinal, o Hyrule poderia assumir o trono. O trono não ia ficar sem um rei sanguíneo, mas aparentemente eles nunca conseguiram matá-lo. Será que o Loki tá preso em correntes de Kairiosek e ele de fato conseguiu a fruta da Jormungandr? Afinal, Jormungandr também é uma das filhas de Loki, vale lembrar isso na mitologia nórdica. E assim como é dito no próprio capítulo, se o Loki se libertar, o fim do mundo começa. Fim do mundo conhecido pelos nórdicos como Ragnarok. No fim do capítulo a gente tem a página que eu tanto queria ver, que era a Yggdrasil. A gente vê a página dupla dela completa. Eu imaginei que ela seria bem maior e que os reinos seriam divididos de acordo com os ramos das árvores. A gente só tem duas grandes divisões, dois grandes ramos, mas de qualquer maneira tem muitos reinos e muitos lugares divididos ali. Dá pra ver dentro das páginas como tem diversos lugares totalmente diferentes em Elbaf. E outra coisa, aquela espada gigante ali. Aquela espada gigante eu quero comentar em outro vídeo, mas já é a segunda espada gigante que a gente encontra. A primeira foi em um ano, que era a katana, que estava próxima a Onigashima. Era uma espada absurdamente grande. E agora temos outra espada, só que é mais próxima para a imagem das espadas europeias, usadas pelos medievais. E de qualquer maneira, reforça a teoria de que os gigantes têm vários reinos dentro da extensão de Elbaf, que cada Mugiwara vai para um desses reinos em específico. Luffy vai para Asgard, a terra dos deuses, afinal ele já tá com o Loki. Zoro vai para Helheim, a terra do inferno, e que com certeza deve ter a grande espada lá. Sanji vai para Muspelheim, a terra do fogo, e o Brook vai para Niflheim, a terra da morte. E os outros Mugiwaras vão encontrar suas aventuras ali no meio, principalmente porque eu acho que o Usopp vai ficar do lado do Luffy até o final do arco, mesmo que eles estejam separados agora. E cara, eu queria acrescentar um comentário aqui que eu acabei deixando passar batido, que o Shanks é citado nesse capítulo e é dito que o Luffy tá em pé de igualdade com ele. Será que o Oda tá só esquentando aquela ideia de que possivelmente a gente vai ter o reencontro deles e que o chapéu de palha pode até ser devolvido na ilha de Elbaf? Bom, isso seria incrível de se ver, mas vamos voltar aqui pro Loki. O Loki disse que, por ser o deus do sol, ele tem que trazer a destruição pro mundo, certo? Os gigantes também reforçaram que quando ele fosse solto, o mundo seria destruído. E a gente já tem a nossa grande teoria sobre o que vai acontecer. A gente falou lá no vídeo de Elbaf, do grande Ragnarok e a guerra final de One Piece, ok? Ok. Agora pense comigo. Se a cultura dos gigantes vê o deus do sol como um deus guerreiro que vai trazer o fim do mundo, assim como o Loki tá falando, então a gente tem um conflito muito grande que possa
ser que o plano do Deus do Sol e do Joy Boy seja de fato a destruição da Red Line, a libertação de Jormungand, a Serpente Vermelha, causando assim um grande cataclisma que levará ao fim do mundo. E a gente volta àquela grande teoria de que a Noah vai levar os povos por toda a inundação, pela tempestade e por aí vai. A gente já sabe muito bem dessa teoria. Mas o que eu quero dizer é que, se existe essa relação com o Deus do Sol, é muito possível que todo esse plano de destruição do mundo seja algo inevitável de fato, e a gente vai aprender muito mais sobre isso no arco de Elbaf, como eu disse naquele vídeo lá, em que eu falo sobre todo o roteiro do que possivelmente vai acontecer no arco. E aí, isso implica também com essa citação do Shanks e da Vivi nesse capítulo, porque veja bem, no fim do arco de Elbaf, possa ser que a gente tenha toda a reunião dos Chapéus de Palha. Afinal, o Bartolomeu passou por aquilo com Shanks, a gente tem o retorno do Hyrule, temos então o possível início da guerra final logo após Elbaf, que já é algo muito esperado. Afinal, logo após Elbaf, na nossa teoria dos arcos também, o Luffy já vai pra Laugh Tale. E se toda essa reunião de personagens acontecer, principalmente entre a grande frota do Chapéu de Palha, a frota do Shanks, o retorno da Vivi e o início de uma guerra final, já que o mundo tá em uma ebulição completa para isso acontecer, junto com as crenças de Elbaf sobre a destruição do mundo de Loki e do Luffy, cara, eu acredito muito que a gente vai ter um final épico pra esse arco. E eu só queria dizer que, apesar de eu ter colocado essas referências muito jogadas agora no final do vídeo, é porque eu vou falar sobre isso muito melhor em um próximo vídeo aqui do canal. Mas por último, eu só queria deixar uma aposta aqui. Pode ficar bem claro pra vocês, podem anotar aí, fazer o que vocês quiserem. O Loki não pode ser solto em hipótese alguma, certo? Aí o Luffy tá na frente dele. Com certeza, eles vão começar a conversar e o Luffy vai ficar meio amigo do Loki. Os gigantes vão chegar, porque o Loki não pode ser solto. Quando eles olharem, o Luffy já vai estar abrindo o cadeado dizendo assim, não podia não? Com certeza o Luffy vai soltar esse cara. Só aguardem a cena dos próximos capítulos. E é com isso que eu encerro esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa seu like, não esquece de se inscrever aqui no canal para aumentar nossa recompensa no YouTube. Também confere nossa descrição com o nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas pra gente responder aqui em vídeo. E é isso, galera, valeu!